Hoje, a maior causa que leva ao suicídio é a depressão. Ninguém nasce com depressão, ninguém nasce com ansiedade. Tudo vai se construindo nessas questões emocionais. Se uma pessoa não nasce com depressão, tem causas. Tudo que eu vejo, tudo que eu ouço, tudo que eu sinto durante a minha vida vai programando a minha realidade. Não é fraqueza a depressão, ninguém sente depressão por escolha. Então é importante cuidar para separar você da depressão. Opa, tem algo acontecendo comigo, eu preciso lidar com isso daqui. E ninguém é. Nós podemos evoluir sempre. E se não falar disso, não adianta tampar o sol com a peneira, porque está acontecendo. A gente está trazendo mais uma entrevista para fechar essa série. E hoje, propondo talvez uma alternativa, um caminho para a galera que está sofrendo com depressão ou com ansiedade. Meu convidado dessa semana é psicólogo, viaja o país inteiro dando cursos e oficinas. Ele criou um método, que eu vou até ler o nome, que é um pouquinho complicado, é hipnose transformacional. E acredita que por meio desse método, pessoas com depressão e ansiedade podem se libertar desse sofrimento. Quem chega junto nessa semana é o psicólogo Romani. Romani, prazer, muito obrigado, cara, Murilo. Obrigado pelo convite. Imagina. Obrigado por você ter topado. Vamos começar falando da sua análise, da importância da gente estar fechando agora setembro, né? Esse mês todo de campanha de Setembro Amarelo. Por que você acha que é importante a gente abraçar essa ideia? É importante porque hoje a maior causa que leva ao suicídio é a depressão hoje em dia, e estava previsto pela Organização Mundial da Saúde que isso ia acontecer em 2020, que a depressão ia ser a doença mais incapacitante. Já está acontecendo hoje, ou seja, hoje em dia já é um problema real, e se não falar disso não adianta tampar o sol com a peneira, porque está acontecendo. Então é extremamente importante aprender técnicas para lidar com depressão, ansiedade, controle emocional. Porque tem tudo. E uma coisa interessante, que quando uma pessoa pensa em tirar a própria vida, tá nessa questão, será que eu vou tirar a minha própria vida? A mesma lógica, você já se irritou em algum momento da sua vida, Murilo? Sim. Você falou assim, cara, eu perdi a cabeça, e depois você pensa, que cagada que eu fiz, pra que eu fui fazer aquilo? É basicamente o mesmo sentimento que uma pessoa que está passando por depressão tem quando ele tenta tirar a própria vida. Depois ele fala, nossa, o que eu estava fazendo? Parece que eu não estava em mim. Só que se não tem o tratamento, depois pode acontecer de novo. E uma coisa que é curiosa, quando fala assim, mas ele está falando que vai tirar a própria vida, ele está querendo aparecer. Na verdade, ele está pedindo socorro. É verdade. E uma coisa, essa questão de quando eu decido encontrar quem eu sou, que é o que está acontecendo nessa era, e eu não consigo, por exemplo, hoje está muito essa questão, o pai e a mãe querendo que os filhos sejam o que eles querem que sejam, e hoje em dia nunca teve tão possível os filhos começarem a escolher o que desejam ser. Então está acontecendo cada vez mais casos de... E depressão, ninguém nasce com depressão, ninguém nasce com ansiedade. Tudo vai se construindo nessas questões emocionais. Se uma pessoa não nasce com depressão, tem causas. Tudo que eu vejo, tudo que eu ouço, tudo que eu sinto durante a minha vida vai programando a minha realidade. E outra coisa que é interessante de levar em consideração é que ninguém fica em depressão 24 horas do dia. Então, isso é muito bacana, porque tem aquela ideia no imaginário popular de que quem é o deprimido é o cara que está no quarto escuro, em cima da cama e não sai para fazer nada. Isso é mentira, né? Quer dizer, é o que você está dizendo, ninguém fica assim, tem o tal do, a gente aprendeu aqui nesse mês, quem acompanhou as entrevistas já viu, o tal do deprimido funcional, que é a pessoa que tem uma vida normal, né, atua, trabalha e se relaciona, mas está deprimido. E essa questão, tem alguns tipos de depressão para classificar, mas o interessante é que, entendendo que ninguém fica 24 horas do dia deprimido, é possível encontrar gatilhos. Por exemplo, se uma pessoa geralmente se sente mais deprimida quando ela está sozinha, ou quando ela está sozinha dentro do quarto, então ela tem uma estratégia para criar a depressão. Se existe uma estratégia, é possível criar também estratégias para lidar com aquilo. Por exemplo, talvez eu não tenha controle se eu vou me sentir deprimido ou não, mas eu tenho controle sobre ir procurar um hipnoterapeuta, um psicólogo, um profissional para me ajudar. Talvez eu não tenha controle sobre me sentir deprimido agora ou não, mas eu tenho controle de entender que quando eu estou no quarto sozinho, aquilo acontece com mais frequência. Então eu posso criar uma outra estratégia e quem sabe ligar para um amigo meu que é uma forma de lidar com aquilo. E quando tem ajuda profissional, é mais fácil encontrar essas estratégias. E também lidar com a baixa de dopamina, serotonina, produção de neurogênese, que pode atrapalhar e aumentar o desafio com a depressão.
Isso é uma coisa muito importante que você falou, porque e algo que a gente explorou pouco até aqui nesse mês. É um processo químico, né? É cerebral. De novo, voltando para o senso comum, as pessoas acham às vezes que a pessoa que tem depressão é uma pessoa fraca, é uma pessoa que não consegue lutar, que está desistindo de lutar pela vida. Também são mitos. Na verdade, a gente está falando de um processo químico, da falta de substâncias no cérebro que podem manter essa pessoa em condições plenas aí de interação, de vida. Né? Então é importante fazer um trabalho em conjunto, por exemplo, tanto com o psiquiatra, receitando medicamentos, quanto com o psicólogo, um hipnoterapeuta, um terapeuta, um profissional também para ajudar a não ficar dependente a vida inteira dos medicamentos. Porque é um processo químico também, mas também é um processo que é possível criar essa química através de atitudes naturais, só que em determinado momento pode ser sim importante o medicamento, porque imagina o seguinte, uma pessoa pode estar sem o medicamento, então está faltando serotonina, talvez a baixa produção de neurogênese, então naquele momento ela pode pensar em tirar a própria vida e não é isso que ela queria de verdade. Então não é porque ela está fraca, é porque está faltando realmente a química. Se for colocado um medicamento, e aí até ela começar a ficar bem, ela vai fazendo o processo para tirar a dependência, aí sim é o ideal a se fazer. Não é fraqueza a depressão. Ninguém sente depressão por escolha. Pois é. E qual é? Eu queria te ouvir a respeito disso. Quais são os outros mitos que você acha que é importante a gente desconstruir? Quando a gente fala de Setembro Amarelo, né, Romani? A gente está falando muito disso, da informação como aliada para combater, para enfrentar essa situação. E eu acho que a principal barreira é essa barreira dos mitos. Todo mundo acha que sabe o que é depressão, todo mundo acha que conhece. Às vezes tem uma prima que está mais triste porque terminou um namoro, já diz, ih, está deprimida. E é papo furado, não é isso, não é disso que a gente está falando. Quais são os principais mitos que você acha que impedem que a gente enfrente isso? Entender que depressão não é só uma tristeza. A depressão, ela continua permanentemente. A pessoa já está há semanas e você percebe que aquela tristeza está acontecendo sempre e aquele negócio que parece que não te larga. E uma coisa que é curiosa é que quanto mais isso vai acontecendo, quanto mais tempo uma pessoa passa deprimida, mais ela aprende a ficar no estado de depressão. Então é essencial procurar ajuda o quanto antes. E a pessoa com depressão, às vezes ela pensa, não, eu sou assim. E ela começa a se confundir como se ela fosse o transtorno, como se ela fosse a doença. Então é importante cuidar para separar você da depressão. Opa, tem algo acontecendo comigo, eu preciso lidar com isso daqui. E ninguém é. Nós podemos evoluir sempre. Eu estou nesse estado, eu posso construir um melhor estado. Eu posso procurar ajuda, procurar um psiquiatra, procurar um terapeuta que pode me ajudar a caminhar em uma direção melhor, a caminhar em direção a escolher mesmo a minha vida. Isso é muito bom o que você está dizendo, porque também tem essa possibilidade, a capacidade de adaptação do ser humano é tão grande que a gente se adapta inclusive a isso, a uma doença. Então você pode viver achando que a vida é aquela mesmo, então vamos tocar o barco, e não necessariamente precisa ser. Né? Essa capacidade de adaptação é algo muito positivo, mas também pode ser prejudicial nesse sentido. E uma coisa essencial, a pessoa que está vivendo em depressão, é importante quem está em volta também ajudar ela a procurar ajuda, porque ela tem uma coisa para entender. A neurogênese é basicamente a capacidade de fazer coisas novas que você não está habituado no piloto automático. Para explicar assim bem claro, imagina quando você está dirigindo um carro. A primeira vez que você dirige o carro, você tem que pensar para dirigir o carro. Depois você dirigiu 1000 vezes, você nem lembra que você está passando marcha. Não precisa dar a seta nem nada disso. Tem gente que esquece mesmo, não dá. Mas... é bem isso. Mas, ou seja, a primeira vez você precisa promover neurogênese para dirigir aquele carro. Depois você dirigiu centenas de vezes, você não precisa mais, está no piloto automático. Uma pessoa com depressão tem dificuldade de promover essa neurogênese. E isso tem, por exemplo, na química do medicamento. Então, se ela tem dificuldade de fazer qualquer coisa que está fora da zona de conforto, porque ela está com a química debilitada, então é importante alguém ajudar, porque ela pode pensar, caramba, não adianta, não vai adiantar eu procurar o terapeuta, não vai adiantar eu fazer uma atividade física, não vai adiantar eu praticar meditação, não vai adiantar eu mudar a minha alimentação. Falta uma motivação para ela. Falta uma... E a motivação está a nível consciente. Quando a gente pensa assim, a força de vontade está no nível racional. E enquanto que o piloto automático é a nível subconsciente. O piloto automático é aquilo que você não precisa nem pensar para fazer. Basicamente, os nossos hábitos. Entendi. Falta uma motivação química, então. Não é essa ideia de que ela não quer. Ela não está conseguindo querer mais porque está faltando alguma coisa. Porque é isso mesmo. Tá faltando. E ali é essencial procurar ajuda o quanto antes. E como é que quem está em volta pode ajudar?
começar a prestar atenção a falta de interesse da pessoa, principalmente em coisas que antes ela tinha interesse. Sabe quando você pega uma pessoa que antes ela era mais alegre, ou uma pessoa que antes gostava de fazer algumas coisas, gostava de conversar com as pessoas, de repente você vê que ela não está gostando daquelas coisas que ela gostava mais. Isso aí já é um ponto para prestar atenção. Ou desânimo, você percebe que a pessoa ou está dormindo demais ou não está conseguindo dormir. Você vê que ou come demais ou come de menos. A alimentação também é muito alterada. Isso são sinais que pode ser que ela está entrando em uma depressão. Tá certo. Bom, a gente está parando aqui agora, mas tem a segunda parte desse papo e a gente vai saber o que é a hipnose transformacional, que é esse método que o Romani desenvolveu e que pode ajudar muita gente a superar a ansiedade, depressão. A gente vai falar disso.